Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast. Eu estou muito feliz. Deus fez na primeira temporada, tudo que aconteceu, no feedback de vocês, de algumas de vocês também, então eu estou bem feliz. E nessa segunda temporada eu decidi voltar para o YouTube com alguns vídeos, decidi fazer o podcast também nesse modelo de vídeo. Então vocês vão me ver olhando um pouquinho para cima, para eu acompanhar aqui o roteiro do podcast. Mas estarei aqui com vocês em formato de vídeo também, para quem está me acompanhando aqui no YouTube, ok? Então vamos lá, nossa primeira temporada está muito especial. A gente vai falar um pouco mais sobre algumas crenças centrais, né? As crenças centrais da estrutura da nossa mente, elas tendem a ter como base 3 categorias: crenças de desamparo, crenças de desvalor e crenças de desamor. Então vamos passar por elas, vamos entender e usar alguns textos bíblicos para renovar a nossa mente, como Deus nos convida, não é mesmo? Então, muitas vezes dentro da nossa estrutura, aquilo que é muito mais difícil, que a gente pensa assim, nossa, é tão difícil eu mudar isso, é tão difícil mudar esse pensamento, é tão difícil mudar esse comportamento, muitas vezes é por conta de certas crenças que estão muito enraizadas, foram muito fortalecidas na nossa mente e que a gente precisa estar acessando, estar questionando e estar renovando elas com a palavra de Deus. Então você viu aí que no assunto de hoje nós vamos ver sobre esse pensamento aí de eu não vou conseguir. Quem nunca, né? Não vou conseguir, nem adianta tentar, Grace, nem adianta tentar porque não vai rolar. Você já desistiu ou pensou dessa forma? Antes mesmo de ousar topar um desafio, Deus nos chama para viver batalhas, para estarmos preparadas a tempo e fora de tempo, para nos revestir com armadura, para lutar, para vigiar, colocar guarda em nossa língua. Deus nos chama para a ação. Ele nos quer soldadas preparadas, cheias de saúde, de vigor, para cumprirmos os seus propósitos. Viver a leveza não é viver a paralisia, mas agir com saúde, intencionalidade e fé. Hoje vamos estudar o verso que se encontra em 2 Samuel 22, 19 a 20, que diz assim: eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. As crenças de desamparo querem nos paralisar, tentam nos convencer que o lugar mais seguro é a inércia. Ficamos com medo de sermos atacadas pelo inimigo, como Davi foi. Medo das dificuldades, dos desafios. Às vezes por um histórico de fracassos, por conta de um evento traumático, ou até mesmo por falta de apoio emocional. Nos sentimos sozinhas e esquecemos que o Senhor sempre estará conosco. Talvez um dia a pessoa que tinha esse papel de apoio, de segurança, de abrigo na sua vida te decepcionou, te abandonou, ou você perdeu de alguma forma. E talvez a partir daí você começou a se sentir em alerta. Preciso me proteger. Estou em perigo, se sentindo desamparada, talvez tendo que se defender e se proteger sozinha em algumas circunstâncias. Então a sua mente ela faz de tudo para te proteger. E você muitas vezes procura formas de se sentir segura sozinha, evitando certos desafios, pois você acredita que não vai ter esse amparo. Eu não sei o que houve na sua vida que te leva a acreditar nessa mentira, mas a verdade é que precisamos hoje renovar nossa mente, lembrando que o Senhor sempre será o nosso amparo. Ele sabe todas as variáveis que podem acontecer. Ele não nos promete que nada dará errado, mas garante que nunca sairá do nosso lado. Alimentamos a crença de desamparo porque não queremos o desconforto das batalhas muitas vezes, porque não encontramos em nós o superpoder de saber exatamente tudo o que vai acontecer e queremos poupar qualquer dor ou angústia que a gente possa ter. Então nos acomodamos e ficamos
como espectadores da nossa vida, refém do que está por vir, vivendo sem intencionalidade. Davi foi atacado porque estava lutando. O que Deus tem te chamado para lutar? O que Deus tem chamado você para viver ou fazer, que você acredita que não vai conseguir, que vai dar errado, que você vai fracassar, e só de pensar já te dá um nervoso. Ele não somente nos ampara, mas também nos dá ampla liberdade, como diz o versículo. Ou seja, ele nos leva para um lugar seguro, onde somos livres para viver sem medo do inimigo. Viver longe, livre, deixando de ser refém do medo. Deus nos quer livre da prisão do medo. Você sonha, se anima, se empolga, mas o medo fecha a porta bem na sua cara. E você trava, ele te prende. E você se sente como quem não tivesse outra possibilidade, se não fugir. Qual projeto, missão, ação, decisão que você está paralisada pelo medo? Deus hoje nos diz: filha, vá, eu estarei com você. Você é livre, eu abro essa porta que o medo te prende. Eu quero te ver desfrutando da liberdade que eu te dou. Eu tenho grandes planos para você. E é tão especial falar desse assunto, especialmente nesse primeiro episódio, porque eu falei para vocês na primeira temporada, quanto muitas vezes é desafiador gravar o podcast. E eu me fiz essas perguntas: será que eu vou conseguir mais uma temporada? Será que eu vou ser capaz de lembrar essas verdades, me dar força para agir e para obedecer a Deus, mesmo sendo desafiador? Porque Ele vai, o como Ele vai. Ele quer um coração obediente, que nós possamos buscar sempre ter um coração obediente. E o versículo termina dizendo o motivo que faz o Senhor nos amparar e nos livrar dos ataques. Ele faz porque Ele nos quer bem. Olhamos para os nossos fracassos, nossas frustrações e, por vezes, inconscientemente, pensamos: coisas difíceis sempre acontecem comigo. Deus tem sempre calamidade para minha vida. Vai ser desafiador, vai ser muito difícil, vai ser muito penoso. A gente pensa: o que me garante que Ele não me deixará sofrer de novo? Ele não vai me desamparar? Precisamos renovar nossa mente e nos lembrar que vivemos perdas, dores e calamidades, porque vivemos em um mundo que jaz do maligno, e não porque Deus está sempre planejando o mal para a nossa vida. Deus nos quer bem, essa é a verdade. Ele nos criou para nos amar. Decida hoje agir pela fé, crendo na verdade de Deus, que é revelada através desse versículo de hoje. Se a Bíblia diz que Ele nos quer bem, essa é a verdade. Reafirme em sua mente quantas vezes precisar e haja pela fé. Viva, escolha e decida como quem tem amparo, como quem tem um Deus que sabe do que você irá precisar em todas as circunstâncias e estará com você em todos os momentos. Ele já tem o que você vai precisar para viver, o que Ele tem te chamado para viver. Lembre que o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Que ação você vai tomar após ouvir esse podcast? Mude sua mente, mude sua vida. Deus abençoe você. Deixe seu feedback aqui, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu comentário, o que você achou, o que Deus falou com você. Ou se você quiser já compartilhar e tornar pública a sua decisão e seu comprometimento com alguma decisão que você queira tomar aí, o que Deus está falando com você, aproveite esse momento também. Muito obrigada por ouvir esse podcast e que essa palavra chegue ao seu coração e seja um renovo, uma força para que você acredite que em Deus você pode sim conseguir
Então, quando vier esse pensamento de não vou conseguir, eu não vou nem tentar, você pode pensar que sim, eu posso conseguir sim, porque independente do que aconteça, de como seja o processo, eu sempre serei amparada. Então, confie nessa verdade, viva pela verdade. Deus abençoe você. Compartilhe, decida compartilhar. Quem Deus tocar no seu coração para compartilhar com uma outra pessoa. Que essa palavra possa chegar em outros corações também. Um grande abraço e até mais.